Diga, estamos avançando. Eu quero te ouvir dizer, estamos avançando. Não, diga como eu disse, avançando. Estamos avançando. Amém. 1 Timóteo, capítulo de número 6. 1 Timóteo, capítulo de número 6. 1 Timóteo, capítulo de número 6. Eu vou ler do versículo 12. Luta o bom combate da fé. Luta o bom combate da fé. Luta o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Eu vou ler de novo. Ele diz, luta o bom combate da fé. É um bom combate da fé. Ele não disse lute com o diabo. Ei, ouça, isto é muito, muito importante, você tem que pegar. Em lugar nenhum, na Bíblia, Deus nos diz para lutar com o diabo. Alô? Ele nunca nos disse para lutar com o diabo. Antes de Jesus vir, a gente nem mesmo podia lutar com o diabo. Já seríamos derrotados. Quando Jesus veio, foi ele que lutou contra o diabo e nos deu a vitória. Ele derrotou o diabo e nos deu a vitória. Então, ele nunca nos disse para lutar com o diabo, porque o diabo já está derrotado. Não temos que lutar com ele. Agora há uma diferença entre o que lemos em Efésios capítulo 6, onde ele nos diz que não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e por aí vai. A palavra escolhida para lutar ali significa uma tentativa de remover, de afastar alguém da marca. Então, o diabo tenta nos empurrar para fora da marca. E ele faz isso usando vários métodos. Então, à medida que progredimos, entendemos que o inimigo está lá, mas não é uma luta contra o inimigo. O inimigo usa algumas outras estratégias para nos impedir. Então Deus nos diz o que fazer. Ele diz as armas da nossa milícia, em 2 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 3, ele diz, as armas da nossa milícia não são carnais, isso significa não são feitas pelo homem, mas diz que elas são poderosas em Deus, não no homem, mas por Deus para derrubar fortalezas. Agora, o que significam fortalezas? Ouça, isso é muito importante. Esta não é mais uma interpretação do assunto, esta é a interpretação do assunto. Veja, há momentos em que podemos comparar uma parte da palavra de Deus com várias outras áreas. Por exemplo, talvez estejamos ensinando sobre a mulher do fluxo de sangue e como ela demonstrou a sua fé ao tocar a barra das vestes do mestre. Ora, podemos olhar tudo isto e então tentar tirar alguma coisa disso e aplicar a outras situações da vida, talvez para o nosso emprego, talvez sobre nossa família,
finanças e por aí vai, mas a história primária daquela mulher, a interpretação primária da vida daquela mulher tem a ver com como uma mulher recebeu a sua cura de Deus. Você pegou? E claro, qualquer um pode aprender outra coisa disso. Da mesma forma, quando ele nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar fortalezas, a interpretação primária, o significado primário das fortalezas tem a ver com teorias, ideias que você tem tido há tanto tempo na sua vida, ideias que a sociedade nos deu, ideias pelas quais os homens vivem ao nosso redor, teorias que eles têm. Você está ouvindo? Temos que lutar contra estas coisas com armas que são espirituais. Por exemplo, na profissão médica, você descobre que há certas coisas que você já sabe por causa do seu treinamento. Você sabe que tem um tumor naquele corpo e você sabe que ele tem que ser extirpado. O seu treinamento médico te disse isso. A pessoa vai morrer no espaço de 2 meses por causa disso e daquilo. Você conhece essas teorias? Então, no mundo médico, aqueles que são médicos, os doutores, enfermeiros e afins, incluindo o paciente, todos conhecem estas coisas como fatos. Mas então você entra no meio deles. Você vai ter que usar as armas do Deus Todo-Poderoso para esmagar estas teorias, para conseguir realizar um milagre entre eles. Você entende? Porque estas teorias são fortalezas. Não tem jeito de ninguém interpretar isso e dizer, ora bem, este homem vai melhorar. Eles não acham que ele vai melhorar. Todo elemento natural mostra que ele vai morrer. Ele não pode viver. Mas você vem com as armas de Deus, diz que elas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas, derrubando imaginações. Você entende? Agora, através destas teorias, destas fortalezas que você tem, você já tem imaginações. A pessoa já consegue se ver indo para o túmulo. Já consegue ver o seu funeral, consegue ver pessoas ao redor dela, consegue ver tudo isso e escreve no seu testamento, deixe isso para essa pessoa, isso para aquela. E ela faz tudo isso porque esta é sua imaginação. Às vezes você pode se imaginar fracassando. Você pode se ver afundando, porque todos os negócios ao seu redor iguais aos seus estão afundando. Você pode imaginar, pode ver, mas a Bíblia diz que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para derrubar imaginações. Essas imaginações vão te caçar dia e noite. Você não consegue dormir sem vê-las. E quanto mais você as imagina, mais o medo agarra o seu coração. Mas a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, não são feitas por homens, não são ordinárias. Aleluia! Diz, mas elas são poderosas em Deus, através de Deus. E algum tempo atrás eu disse, toda vez que você vê Deus nas Escrituras, particularmente no Novo Testamento, porque no Novo Testamento recebemos toda a revelação dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, temos que saber o que podemos aplicar nas circunstâncias, na análise contextual, para saber qual delas deve ser aplicada ali para o nosso bem. Então, podemos ver que ele está falando sobre o Espírito e podemos ver que ele está falando sobre a palavra, porque o Pai, não podemos usar o Pai aqui, não podemos usar Jesus aqui. A única forma de aplicarmos o poder de Jesus é pela sua palavra e pelo Espírito Santo, porque a palavra e o Espírito Santo estão aqui conosco. Então dizemos, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas através da palavra para derrubar fortalezas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas pelo Espírito Santo para derrubar fortalezas. Então, através do falar, numa linguagem espiritual, do falar em línguas, e pelo falar da palavra escrita, citando-a,
liberando ela do nosso espírito, vamos derrubar fortalezas, vamos lançar fora imaginações. E ele diz, e trazendo abaixo toda coisa elevada, que se exalta acima do conhecimento de Deus. Aleluia! E trazendo cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Você vê como a palavra de Deus é poderosa? O quão poderoso é o Espírito Santo em nossas vidas? Como podemos operar em triunfo todos os dias em nossa vida nesse mundo? Aleluia! Então é por isso que ele diz, luta o bom combate da fé. Luta o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Agora vamos ver de novo em 1 Timóteo, capítulo de número 6. Veja o versículo 12. Ele diz, luta o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Onde está a vida eterna? Para você tomar posse dela. Quantos de vocês já viram a vida eterna? E você põe a sua mão na vida eterna? Fale comigo. Onde está a vida eterna? Onde é que ela vive? Você já encontrou a Senhora vida eterna? Fale comigo. Mas ele diz, toma posse da vida eterna. Como você toma posse dela? Certo, quantos aqui têm a vida eterna? Ora, agora vamos. Quantos de vocês têm a vida eterna? Eu não disse quantos aqui a terão. Quantos de vocês têm a vida eterna? Irmão, se você nasceu de novo, você tem a vida eterna. É isso que significa ser nascido de novo? Se você não tem a vida eterna, não nasceu de novo? E se não nasceu de novo, não tem a vida eterna? Se você nasceu neste mundo de uma mulher, você tem a vida humana. Se você nasceu de Deus, você tem a vida eterna. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Eu sei o que vem na sua cabeça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não é assim? Eu digo não deve perecer. Não deve perecer, mas tenha a vida eterna. Mas Jesus disse isso antes de ser possível ao homem recebê-la. Depois que ele morreu e Deus o ressuscitou dos mortos, tornou-se possível receber a vida eterna. Então a Bíblia diz que somos coparticipantes da natureza divina, tendo nascido de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Aleluia! Ele diz, ele nos gerou, não diz que ele vai nos gerar, mas nos gerou. Nós já somos nascidos de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Então temos a vida eterna. João disse, eu vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Ele não disse para que venham a ter, disse para que saibais que tendes. Tá bom, deixa eu te mostrar isso. Alguém está aí perguntando, onde está isso? Eu quero que ele mostre. Você pergunta, como você sabe? Bem, eu sei. Primeira Epístola de São João, capítulo número 5. Obrigado, Senhor. Eu me alegro porque tenho uma Bíblia. Onde eu estaria? Graças a Deus eu fui para a escola aprender a ler e a escrever. Meu Deus, isto é uma bênção. Aleluia. Pense nisso. Se não soubéssemos ler ou escrever, e alguém dissesse isso está aqui no livro, diríamos, é mesmo? Cada letra para mim é uma imagem. Primeira de João, primeira epístola de São João, capítulo 5. Aleluia! Glória ao seu nome para sempre. Capítulo 5, a partir do versículo 13. Oh, glória a Deus! Uhul! Sabe por que eu me empolgo? Deixa eu te mostrar algo. Sabe o que Deus faz? Ele põe fogo numa sarça. E quando ele põe fogo na sarça, ele chama a sua atenção.
E aí você vem e diz, há um arbusto pegando fogo? Eu vou descobrir o que está fazendo queimar. Então a maravilha está lá antes de você olhar. Mas então, Deus nem fala sobre a sarça. Ele nem menciona sobre o fogo. Ele fala a partir do fogo e ele diz, Moisés. Aleluia. Ele fala a sua palavra. E dali em diante, Moisés não precisa mais de nenhuma sarça ardente. Moisés toma o cajado de Deus em sua mão e se move. Ele não pede mais um sinal a Deus, ele usa o cajado para realizar sinais. Ele agora produz sinais do que eu estou falando. Sabe, eu fiquei olhando para vocês e me alegrei no meu espírito. O que foi isso? Porque muitos de vocês, talvez por causa de uma necessidade ou outra, vocês vieram para esse ministério. Talvez alguém te convidou, talvez você estava doente e precisava de cura por alguma razão. Você foi atraído para esse ministério e veio. Bem, esta foi a sarça ardente. Esta foi a sarça ardente. Agora você veio e Deus está chamando o seu nome. Ele não põe mais o cajado em sua mão. Ele te dá o Espírito Santo. E põe o Espírito Santo bem dentro de você. E agora, você está realizando sinais. Você não precisa de um sinal. Você realiza sinais. O mundo precisa de um sinal. E você é quem agora produz sinais para o resto do mundo. Aleluia! É aí que você entra aqui. Para muitos aqui hoje é a primeira vez. Quando você vem a este lugar, começa a aprender a palavra de Deus. Você recebe das palavras do Mestre. Você aprende, você recebe por dentro. Aleluia! E você começa a andar como Jesus e viver como Jesus. Amém? Tem pessoas que nunca pensam assim. Tudo que elas querem é receber um milagre. E quando recebem um milagre, saem dizendo, glória a Deus, eu tenho um milagre. Bem, eu tinha esse problema, tinha aquele problema, e aí Deus resolveu o meu problema, glória ao Senhor. E simplesmente vão embora. E aí elas têm outro problema. E ficam procurando para onde ir e receber de novo. E aí recebem, e então, glória a Deus! Eu fui curada 2 anos atrás, agora eu tenho outro problema. O primeiro foi do lado direito e agora esse é do lado esquerdo. E eu vim para um milagre e recebi. Obrigado, Jesus! E então, 2 meses depois, não é mais o lado direito, não é mais o lado esquerdo, agora é o lado de baixo. E lá vão de novo. E recebem outro milagre. Obrigado, Jesus! Eu recebi 3 milagres em 3 anos. Deus não está feliz com você? Eu falo baseado na Bíblia. Ele não está feliz com você? Posso te dizer algo? Você sabe que o Deus Todo-Poderoso não está realizando milagres na realidade? Quando você recebe um milagre aqui, Deus não está fazendo algo. Ele não faz nada novo. Para você receber um milagre, ele não está operando, ele está olhando. E aí quando você recebe um milagre, você não está recebendo algo que ele acabou de fazer. Está recebendo algo que ele fez no passado. Então Deus não fica impressionado porque você recebeu um milagre. Porque no que diz respeito a ele não fez nada agora. Entendem? Então não dá para dizer que Deus está feliz com você porque você recebeu um milagre. Não dá para dizer? Vocês estão me ouvindo? Não dá para dizer isso? A Bíblia diz que sem fé não podemos agradar a Deus. É impossível agradá-lo. Mas aí a sua fé fica cambaleando. Imagine sua fé cambaleando. Hoje você ora e crê que Deus te ouviu. Amanhã você ora e acha que Deus não te ouviu.
E aí outra vez você ora e acha que tem que jejuar para Deus te ouvir, e você jejua e sente que Ele te ouviu, e aí da próxima vez você jejua e parece que Deus não te ouviu e você quer adicionar mais dias ao jejum, porque um dia agora não basta, porque antes Ele te escutava com um dia, mas agora precisa de 3 dias e talvez agora você precise de 7 dias. Então a sua vida é instável. Deus não está feliz com você assim. Olhe para a Bíblia. Por que Deus ficou feliz com uma prostituta como Raabe? Como pode? Como Deus pode ficar feliz com um enganador como Jacó? Como pode? Leia sua Bíblia. Como Deus pode ser assim? Que tipo de Deus é Ele? É porque estes que pensam que são ouvidos por Deus por causa da sua própria justiça. Como assim sua própria justiça? Eu te mostro. Se não conhecemos a palavra de Deus, nos metemos em vários problemas com Deus. Vivemos de uma forma que é instável, porque não conhecemos a Bíblia. Se você conhecesse a Bíblia, saberia quando está errado. Então você precisa conhecer a palavra. Agora, se eu oro 3 vezes por dia e eu jejuo 1 vez por semana e eu dou minhas ofertas e meu dízimo, então eu creio que Papai Deus é meu amigo. Afinal, eu ganho almas toda semana. Eu dou meus dízimos e ofertas. Eu jejuo toda semana. E eu leio a minha Bíblia. Faço o meu devocional. Todo dia. Eu oro 3 vezes por dia. Dá um total de 5 horas todo dia. Como é que pode Deus não me ouvir? Se tem alguém que Deus tem que ouvir, se tem alguém que Deus tem que responder à oração. Quer saber? É isto que significa confiar em minha própria justiça. Talvez você não vá tão longe. Talvez viva uma vida terrível e agora você precisa de algo e aí você tem esta semana, você santifica essa semana para o Senhor. Esta semana aqui, eu vou me ajustar e me alinhar. E você começa a jejuar e a orar, porque há um problema e você quer pedir algo a Deus. Então, agora você é santo. Agora é a hora de pedir para que Deus faça. E aí você pede para que Deus faça. Por quê? Porque você olha para a sua vida nos últimos 7 dias e diz: eu me qualifico para isso. Tá errado também. Faça todas estas coisas porque você o ama. Não as faça para fazer com que ele faça algo para você. Pois a Bíblia diz que enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Ele não morreu por nós porque éramos bons. Não morreu porque éramos bondosos. Ele não morreu por nós porque éramos justos. Ele não morreu por nós porque estávamos fazendo tudo muito bem e correto. Ele morreu por nós porque Ele nos amou. Então, quando você fizer qualquer coisa, faça porque você o ama. Não porque você quer que ele faça algo para você. Ouviu o que eu disse? Ei, isso é muito importante.
Enfim, eu quero te mostrar uma passagem, eu sei que você já abriu aí. 1 João capítulo 5, verso 13, estas coisas escrevi a vós que credes em o nome do Filho de Deus, a fim de que saibais, glória a Deus, a fim de que saibais, rapaz, meu querido Deus. Às vezes eu queria ter uma voz mais forte para gritar mais. Eu ouço alguns pregadores que gritam bem alto, e eu penso, Deus, eu queria gritar assim. Se eu gritar assim, vou precisar de compressa de água quente no pescoço depois do culto. Mas eu tento o meu melhor. Oh, Deus! Ele disse, eu escrevi para vocês que creem no nome do Filho de Deus. Ele disse, eu escrevi para vocês para que saibam que vocês têm a vida eterna. Ele diz, eu quero que vocês saibam que tem. Você não vai ter depois da oração, você não vai ter quando chegar no céu. Ele diz, eu quero que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. E para que creiais, vocês não vão crer no céu. O seu crer é aqui. Ele diz, eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Às vezes um probleminha chega ao meu corpo e eu digo em nome de Jesus, eu tenho a vida eterna. A vida eterna anda em mim. Glória a Deus. É isto que bate aqui no meu peito. Obrigado, Senhor Jesus. Eu tenho a vida eterna. E pelo poder desta vida eterna, tudo que é do diabo deve morrer. Ponha em movimento o que Deus te deu. Agite isto. Quando a dor de cabeça vier, quando a febre vier, não importa o que seja, há um caroço no seu corpo, alguns sintomas de algum problema terrível vindo ao seu corpo, lembre-se de que você tem. Ele diz, eu vos escrevi para que saibais que tendes. Eu quero que vocês saibam que vocês têm. Ok, então se você sabe que tem, ei, o que isso significa? Isso é vida entre os mortos. Se você tem a vida eterna, isso é vida entre os mortos. Eu recuso qualquer tumor em meu corpo. Eu me recuso a ter diabetes. Eu não posso ter diabetes. Eu não posso ter úlcera. Eu me recuso a acomodar o câncer. Vocês estão me ouvindo? Eu não vou acomodar isto porque a vida eterna está em mim. Em cada fibra do meu ser, em cada osso do meu corpo, em cada célula do meu sangue. Alguém grite amém. Aleluia! Para que saibais que tendes a vida eterna. Você a tem. Você a tem. Eu disse você a tem. Você a tem. Está em você, glória a Deus. Está em você, glória a Deus. Eu disse está em você. Está em você. Você está me ouvindo? Está em você. Eu tenho a vida eterna. Quer saber? Talvez por usarmos o termo encontrado nas versões mais comuns, vida eterna, às vezes não entendemos do que ele está falando. A vida eterna é o tipo de vida de Deus. É a vida de Deus, você entende? É a vida que o Deus Todo-Poderoso tem. A vida animal, a vida vegetal, mas a vida de Deus. É disso que ele está falando, que temos a vida de Deus. Não é de espantar que não possamos ser derrotados. Não é de espantar que não possamos fracassar. Glória a Deus, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Este é o significado. Aleluia! Este é o significado, é isso que ele diz quando ele diz, vós sois de Deus, filhinhos. Isto não significa que você está do lado de Deus. Quando ele diz vós sois de Deus, entenda que no grego não significa vocês pertencem a Deus. Não, quando ele diz vós sois de Deus, é que você vem de Deus. A sua origem está em Deus. Esta é a natureza que você tem agora. Vós sois de Deus, filhinhos. Vocês já venceram todos os adversários. Já são mais que vencedores, já derrotaram os seus adversários. Você já derrotou os seus adversários, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Eles virão contra você por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos. Glória a Deus! Grite aleluia!
Uau! Eu me recuso a ser derrotado. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é a força da minha vida. De quem eu terei medo? Grite aleluia! Aleluia! Ele diz, quando os meus inimigos vêm contra mim, ele diz, quando eles vêm para comer a minha carne, eles tropeçam e caem. Eles tropeçam e caem. Podem estar parados olhando para mim, mas eu estou dizendo a eles que eles tropeçam e caem. Eu tenho que cumprir a palavra de Deus sobre mim e eles vão cumprir a palavra de Deus sobre eles. Eles cairão. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou um sucesso. Obrigado, Senhor Jesus. Eu tenho a vida eterna. Ele diz, luta o bom combate da fé. Por exemplo, quando você é curado, e você diz, obrigado, Jesus, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado, e se alegra, glória a Deus, e aí você vai para casa. E enquanto está em casa, o diabo aparece. Você está mesmo curado? Ele pode não aparecer imediatamente. Ele pode deixar você andar por aí e testemunhar. Pode deixar você ir de casa em casa testemunhar. Você pode chamar alguém pelo telefone e dizer, quer saber, eu estou curado. Uma semana depois, se durar isso tudo, um demônio pode aparecer. Você está mesmo curado? Tem certeza que você está curado? E aí ele lança seus mísseis. Não é à toa que a Bíblia diz, tenha consigo o escudo da fé, com o qual você poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele diz, tome consigo o escudo da fé. Eles lançam seus mísseis. E aí você sente algo nas costas, ups! Você sente aquela dor? É o sintoma que você costumava ter? Você está familiarizado com esse sintoma? Está voltando, não é? E o demônio diz, você disse que estava curado? Você não está sentindo isso agora? E você diz, E aí ele empurra um pouco mais. Ops! Ah! E então, você ainda está curado? E enquanto você ainda está nessa, ele lança outro. Buf! E aí ele diz, você não entende o que está acontecendo? Puf, E mais uma no estômago. E aí te trazem o almoço. Você tinha parado de comer antes de ser curado. Depois que foi curado, voltou a comer tudo. E agora os sintomas estão voltando. E aí te trazem o almoço, te trazem comida e você diz... A razão para você dizer não é porque o velho sintoma, o velho irmão sintoma voltou. Não, obrigado. Algum problema? Não, o demônio diz sim e eu... Outro míssel, puf! E dizem algo errado. Vamos, coma. Você pega um pouco e deixa o resto. Você não vai comer? O demônio diz, tá bom. Ele chama outro demôniozinho e diz, lance outro aqui. Puf! E aí você diz, eu não quero confessar negativamente, mas tem algo no meu estômago. E aí você começa. E o diabo diz, agora sim. Se você está doente, diga que está. Apenas diga que está doente. Por favor, dá para chamar o pastor? Ou informar o centro de cura?
Ou talvez você tenha vergonha, você pede para chamar alguém e dizem, não, não vai chamar ninguém. Você disse que estava curado? Se você chamar alguém, vão dizer que não está curado? Você deu testemunho, lembra? Você deu testemunho. Eu dei testemunho. E agora você começa a fugir de todo mundo. O irmão fulano passa pela sua casa e você diz, quem é? É da igreja. Vou embora. Diz que eu não estou em casa. Deixa eu te dizer algo. Você pode até ter sido atacado, mas você tem que entender que eles todos estão derrotados. Você está me ouvindo? Ele diz, luta o bom combate da fé. O que é o combate da fé? O sintoma voltou, push! E você diz, eu sou curado. Ouçam isto. O que significa quando você fala assim? Você não está falando por falar, não está testemunhando a partir dos seus sentimentos? Esta é a glória de Deus. Você não está testemunhando a partir dos sentimentos. Você não está testemunhando a partir das circunstâncias. Apenas bebês testemunham a partir dos sentimentos. Quando se sentem bem, dizem eu estou bem. Quando não se sentem bem, dizem algo está errado. Não, quando você começa a aprender a palavra da fé, você não testemunha a partir do sentimento, testemunha a partir da palavra de Deus. Porque a sua âncora está na palavra de Deus. Você está me ouvindo? Você diz, eu sou curado. Ele multiplica os sintomas e você declara pelas suas pisaduras, eu fui curado. Se eu fui curado, eu ainda sou curado. O diabo não pode suportar isto. É isso que a Bíblia diz em Tiago 4, verso 7. Resisti ao diabo e ele fugirá. Continue resistindo. Por que ele diz resistir? Porque algo está sendo empurrado contra você. É a única forma de resistir. Esta coisa aqui é estável. Se eu empurrar esta coluna, ela não vai estar resistindo a mim, nem eu resistindo a ela. Por quê? Porque ela não está empurrando contra mim. Mas se tem algo sendo empurrado contra mim, e eu devolvo esta força aplicando outra força contra isto, então eu estou resistindo a isto. Então o que ele está nos dizendo é que o inimigo está vindo contra você. Então o que? Resista ao diabo. Ele diz que você não é curado e você declara em nome de Jesus, eu já fui curado. Se eu fui curado lá atrás, eu continuo curado. Deixa eu te dizer algo sobre a cura divina. Ela é muito diferente da medicina. Quando Deus cura você, o que de fato acontece é o seguinte, eu já disse, Deus não faz nada no céu. A cura já está na terra. O que aconteceu foi que você recebeu a cura dentro de você. Pela fé, você tomou posse do poder curador de Deus. E transmitiu esta coisa para o seu corpo e produziu resultado. Então esta cura ainda está dentro de você? Ainda está aí. Porque os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Então está aí. Então quando você não se sente mais curado, você não deve testemunhar a partir do sentimento. Você testifica a partir do poder que você recebeu dentro de você, porque ainda está aí dentro e não vai embora, continuará aí. Esta é a razão pela qual Deus pode te julgar e dizer o que você fez com o meu poder para curar. Eu o dei a você. E você diz, Senhor, eu estava curado num dia e aí 3 meses depois descobri que não estava curado. Deus vai dizer, não, os dons e chamados de Deus são irrevogáveis. Aquele foi um dom de cura administrado a você. E quando você recebeu dentro de si, causou cura. Não foi embora porque eu nunca tomei de volta o que eu dei. Você me ouviu agora? Se Deus em algum momento já te curou de algo, esta cura ainda está aí dentro. Porque Ele faz isto através do dom, do poder, da cura. Continua em você. Então se você perdeu esta cura, lembre disso, você não perdeu o poder. Testemunhe a partir deste poder. Quando você testemunha a partir dele, ele aparece. Como? Olhe para a salvação. A salvação foi dada a todos os homens como um dom. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a vida eterna está disponível. Quando você confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida, crendo que Deus o ressuscitou dos mortos, automaticamente a vida eterna é transferida ao seu espírito. Você recebe a salvação.
dentro de você, não porque Deus está fazendo lá de cima, mas porque já está feito. E o que você fez foi agir pela fé e se apropriar desta salvação para o seu espírito. Agora, se mais tarde você volta a pecar, isso significa que a salvação de Deus foi jogada fora? Não! A manifestação daquela vida foi a ela que você não deu permissão de ter ascendência em você. Então o que você faz? Desperta isto pela confissão, por proclamações de fé. Você declara: eu sou um filho de Deus. Eu creio em Jesus Cristo. Eu declaro que Deus o ressuscitou dos mortos e Ele é o Senhor da minha vida. E eu declaro que eu pertenço a Jesus. Ao fazer isto, a palavra de Deus vai ser despertada em você. Você está me ouvindo? E imediatamente, a vida de Deus será manifestada em seu corpo. Obrigado, Senhor Jesus. Eu nunca posso ser um fracasso. A Bíblia diz que Ele revelou os seus segredos aos seus servos. Os seus segredos foram revelados a nós. Põe esses segredos para funcionar. Você nunca vai falhar. Põe esses segredos para funcionar. Não importa onde você está agora. Diga a alguém: eu sei quem eu sou. Eu não perdi a minha identidade. Eu sei quem eu sou. Muitas vezes homens vêm contra nós, seres humanos, e nos dizem: ah, é? Eu te ouvi dizer que Deus te deu um emprego. É verdade? É verdade mesmo? Eu te ouvi dizer que você agora vive em prosperidade. É verdade? Tá bom, me empresta um dinheiro aí. É verdade mesmo? Eu te ouvi dizer que você está curado, mas você não parece curado. Você está mesmo curado? Isso é verdade mesmo? Deixa eu te contar uma história. Uma mulher foi curada de câncer em uma reunião, não do nosso ministério, mas em uma reunião do Benihim. E essa mulher foi curada de câncer. Quando ela foi curada, ela voltou aos médicos e não conseguiram detectar o câncer em seu corpo. Disseram: o que foi que aconteceu? Você deveria estar morrendo. Como pode? Não conseguimos encontrar o câncer. Então ela pegou um novo relatório médico mostrando que o câncer tinha desaparecido completamente, milagrosamente desaparecido. Então ela continuou indo para aquela igreja, na Flórida. Por 6 meses, ela frequentou a igreja. E naqueles 6 meses, o seu cabelo havia crescido, ela tinha perdido o cabelo por causa do câncer. O cabelo tinha crescido, a sua força retornou, ela estava normal e saudável. E claro, uma maravilhosa discípula de Jesus Cristo, 6 meses e ela crescendo. Mas tinha aqueles em casa que diziam a ela: por causa desse milagre, você deixou a nossa igreja da família. Então, por causa da sua cura, você agora, em outra igreja, você tem que se juntar a eles, é? Você não pode só ser curado e voltar para casa? Na Bíblia, quando havia uma cura, a pessoa tinha que seguir a Jesus, era? Não voltavam para casa? Afinal, um dia Jesus curou uma pessoa e ele queria segui-lo e Jesus disse: não, volte para sua casa. Você tem que ir para a igreja deles, faz 6 meses que te procuramos. Você não volta à nossa igreja, o pastor quer te ver. Então ela foi ao pastor, foi falar com Benihim e ela disse: eu quero voltar para a minha antiga igreja. Eles sabem que eu estou curada, eu sei que eu estou curada, você também sabe, todo mundo sabe que eu estou curada, eu estou legal, eu quero voltar para casa. A igreja da minha família. E ele disse: ei, faz 6 meses que você está aqui? E em 6 meses cresceu como nunca? Em 6 meses tudo tem estado bem com você? Por que você não fica aqui mais um pouco? Faz 6 meses que estou aqui. Agora eu me viro. Eu já conheço a palavra da fé agora. Já fazem 6 meses, nada mais muda a minha cabeça. Não, ele disse: você tem que ficar. Você tem que ficar, Deus tem outro futuro para você, tem que ficar.
E ela disse, mas aquela velha igreja onde eu ia, sabe, eles me amam, o pregador, ele me ama, ele até me deu uma mensagem. Muito bem. Eles creem em todas estas coisas que cremos. Ah, sim, sabe, tem umas coisas que, assim. E ele disse, eu acho que você não deveria ir. Não, de vez em quando eu volto aqui, quando tivermos... Eu venho aqui. E a esposa do Benihim também falou com ela e disse, eu acho que você não deve ir. Por que não fica? Eu já conheço esse pastor, o pastor da minha antiga igreja há muito tempo. Ele é um homem de Deus de verdade. Ele sabe que eu estou curada. Enfim, ela foi embora e voltou para aquela igreja. Quando ela chegou lá, ela ficou lá apenas um mês. O pastor tinha dito a ela, você foi curada? Ah, sim. Dê a glória a Deus. A glória pertence a Deus. Ele disse, toda vez que sua mente fica espiritualmente alerta, você é curada. Qualquer um pode ser curado quando a mente fica espiritualmente alerta. Ele a fez crer que foi o estado da mente dela. A fé é pessoal. Quando a sua mente está espiritualmente alerta, você é curada. Então foi isso que aconteceu? Você chegou no momento em que ficou espiritualmente alerta? Em outras palavras, não precisava ter ido lá para ser curada, podia ser em qualquer lugar. A qualquer momento que seu espírito estivesse alerta. E aí tudo pode acontecer? E em qualquer lugar, porque Deus está em todo lugar? E aí ela, então toda essa fé de que me falaram é só para tirar o dinheiro das pessoas e mantê-las nessa igreja? Ela acreditou no que esse pastor falou? Não demorou muito? Começou a sentir uma dor na barriga? Dentro de um mês, o estômago começou a crescer. Todos os velhos sintomas voltaram. E ela disse, não é possível. Ela foi fazer um exame e era câncer. Ela disse, impossível. Em um mês, eu já estou livre deste câncer há 6 meses. E foi para o Benihim. Ele disse, eu te disse para não ir. O que o pastor te falou? Ele me disse que era tudo na minha mente. Meu Deus, agora fica difícil para nós porque você perdeu 6 meses de fé. Como vamos ter isso de volta? Ela morreu. Em um mês, ela morreu de câncer. Depois do relatório médico dar limpo e ela ser livre do câncer, lembre de algo. De onde foi que a doença veio em primeiro lugar? Por que foi possível da primeira vez? Quando você recebe salvação, você não volta para os seus velhos amigos. Não, eles sabem que eu sou crente agora, então eu serei uma testemunha para eles. Como você testemunha para eles, eu te digo. Dê a eles pregações, dê a eles materiais cristãos, livros e áudios. Fale sobre Jesus e depois de falar, vaze dali. Não são eles que falam, é você que tem que falar. E depois de falar, vá embora. Toda vez que você chegar, você é que fala, e depois de falar, vá embora. O que uma criança faz? Uma criança não ouve ninguém. Como é que um bebê se pronuncia? O que ela está fazendo, dando ordens para trazerem comida? E depois que come, você pode fazer o que você quiser e ela... E aí o bebê acorda? Então o bebê comanda todos, você faz tudo pelo bebê. E daí, até que você esteja bem enraizado, veja o ministério de Jesus. Ele ministrou 3 anos e meio. Quando ele começou a enviar os seus discípulos para pregarem? Imediatamente quando creram nele, não. Ele os ensinou e então ele os enviou. Ele os ensinou. Certificou-se de que estavam fortes na palavra.
E então ele os enviou. Ele disse: quando forem, preguem. Ele não disse ouçam. Ele disse preguem. Não deixe que falem com vocês. Veja os testemunhas de Jeová, eu já encontrei com eles. Eles não te deixam falar. Eu os conheço, já encontrei eles. Eles começam a falar e quando você quer responder, dizem não, deixa eu terminar. E eles querem terminar e abrem aquela mala e tiram um livro e dizem: isso é muito importante, você tem que comprar até que você compre o livro. Eles não param e quando você compra o livro, é tchau, tchau. Quando eu os encontrei a primeira vez, eu pensei: deixa o cara falar, quando ele terminar eu começo. Porque ele veio e eu disse: ok, então você vai ter a sua chance e depois é a minha vez, certo? Ele disse: tudo bem. Eu falo primeiro e ele falou. E quando terminou, abriu a mala e tirou aquele livro. E disse: compre isto. Eu disse: eu não preciso, agora deixa eu falar, responder você. Não, ele disse: esse livro é muito importante, ele responde tudo. Qualquer pergunta que você tiver, ele responde. Se tiver pergunta, ele responde. Ele responde, ele responde. Eu disse: eu tenho que rebater algumas coisas. Ele disse: a palavra de Deus não é para ser rebatida. E quer saber? Ele não ia parar até que eu comprasse aquele livro e eu comprei. Não porque eu quisesse ler, porque até hoje eu não li. Ele me fez comprar. Ele não ia embora até eu comprar. E quando eu paguei por aquilo, ele foi embora. Eu nem tive chance. O que Jesus disse? Os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Por quê? Porque eles aplicam os princípios certos. E a gente fica pensando: muito bem, vamos ser bondosos, gentis, bonzinhos. Não, irmão. Quando você for pregar, pregue. Você não está lá para ouvir. Podem te acusar: você não ouve ninguém. Não, eu vim aqui entregar a palavra de Deus. Fale com ele. Fale só com Deus no seu tempo de oração o que você quer falar com ele. Obrigado. Antes de te convencerem de que o que você tem é tolice. Você foi curado. E de repente você volta se rastejando. Irmão, eu não sei o que aconteceu. Eu estava curado. Por favor, agora você precisa orar por mim. Eu vi um homem tempos atrás que foi gloriosamente curado. Empolgado. Foi curado em uma das nossas cruzadas. E aí um dia eu estava saindo da escola de cura. E eu o vi sentado com uma aparência miserável. E eu disse: meu Deus, o que é isto? Eu o reconheci. E ele levantando a mão para eu orar por ele. E eu pensei: não. Por quê? Jesus não orava 2 vezes assim? Ele só orava 2 vezes na mesma ocasião? Certo? Não depois da pessoa ir embora e voltar para orar pela mesma coisa. Não, a cura está em você. Vá e use. Permaneça nela. Se um pecador recebe Jesus Cristo e agora ele nasce de novo, e ele está testemunhando sobre Jesus, e aí depois de 1 ano, ou até menos que isto, ele volta para o pecado, você chama ele de volta para levá-lo à salvação como se fosse do começo? Não, você não diz a ele: aceite Jesus como seu salvador. Você não leva de novo a fazer a oração da salvação. Ele não nasce de novo. Ele é simplesmente restaurado com a fé que já havia dentro dele. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 3, que Deus repartiu a cada homem a medida de fé. Então esta medida de fé continua nele. Se por acaso ele perder esta medida de fé, entrará em apostasia. Nunca mais vai voltar. E será inútil correr atrás dele para ele voltar, não volta. Mas como eu sei que ele ainda não está perdido? Você sabe. Porque ele ainda se inclina para Deus. Você entende? É claro. Então você o restaura a salvação? Você não tenta fazer ele nascer de novo uma segunda vez? Então a cura está em você? Então se você está aqui, qualquer um de vocês, se você foi curado antes e você está querendo uma segunda oração para você, você está errado. Essa segunda oração não funciona. O que você faz é colocar isso que pusemos dentro de você para funcionar. Você resiste ao diabo e a Bíblia diz que ele foge. Você diz: eu tentei, está dizendo que Deus é um mentiroso? Como você ousa me dizer que fez o que Deus disse para fazer e não funcionou? Deus é um mentiroso?
Se Deus disse resistir ao diabo e ele fugirá, está definido. Se você fez algo e o diabo não fugiu, é porque você não resistiu. Ele não disse para resistir na sua força. É na palavra de Deus. A palavra de Deus são poderosas em Deus. Nossas armas são poderosas em Deus. Pela palavra, pelo Espírito Santo. Aleluia! Quantos aqui têm vergonha de Jesus? Você tem vergonha de Jesus? Alguém tem vergonha de Jesus? Tem certeza? Testemunhe da sua salvação. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no